A definição de limnologia, né, é o estudo ecológico de todas as massas d'água continentais. Então, esse ponto aqui é importante, né? Das massas d'água continentais. Então, o objeto de estudo da limnologia são aquelas massas d'água, por exemplo, rios, né, que vocês falaram lá, lagos, né, lagos naturais ou lagos construídos pelo homem, né, açudes, represas, reservatórios, independentemente de sua origem, né, então, como eu disse, lagos naturais ou não, das dimensões e concentrações salinas, né? Então, é uma ciência que estuda, observem que o estudo é ecológico, né? A gente não se limita a estudar somente, por exemplo, a água, né, a parte da água nesses ambientes. Então, é uma ciência que estuda tanto a parte biótica quanto a parte abiótica dos ecossistemas aquáticos. Né? Então, ela é uma ciência que abrange, né, que integra diversas outras ciências no seu estudo. Né? Então, o estudo de um ecossistema, vou chamar aqui de um ecossistema aquático, um rio, um lago, um reservatório, um açude, uma área alagada, vários mecanismos, né, há várias interações ali, tanto de componentes bióticos quanto abióticos. E a limnologia é uma ciência que estuda esses componentes. Então, tem vários aspectos ali, aspectos de botânica, né? Então, a gente tem organismos fotossintetizantes, né, algas, macrófitas aquáticas, né, que são objetos de estudo da botânica, da zoologia, né? Então, a gente tem diversos organismos aquáticos, né, peixes que são visíveis, né, olho nu, mas a gente tem inúmeros organismos que são, né, de tamanho reduzido, microscópicos ou não microscópicos, mas de tamanho reduzido, que fazem parte do ambiente, né, daquele ecossistema. Características químicas da água, do meio, né, do solo, do ambiente onde aquele corpo hídrico está inserido, características físicas, né, como temperatura, por exemplo, geologia, né, a parte geológica daquele ambiente. Né, vocês já tiveram aulas, né, em outras disciplinas que falaram um pouco de pedologia, de geologia, e a água, né, aqui nessa disciplina a gente fala mais da parte da água, né, a gente não vai, né, a parte da geologia, ela influencia, né, mas não é o campo de estudo dessa disciplina em si. Né, a qualidade da água, né, a composição química de uma água, em um ambiente, em um rio, em um lago, ela vai refletir o ambiente, né, aquele ambiente onde aquela água é encontrada, né, as características da água, as substâncias dissolvidas nela vão refletir o quê? A geologia do ambiente. Né? Então, se a gente está em um ambiente, né, cuja composição, né, química das rochas, se, por exemplo, tem muito cálcio, quando a gente fizer uma análise da água, a gente vai observar muito cálcio na água também. Ou se, né, o ambiente não é um ambiente de rochas calcárias, então o teor de cálcio na água vai ser mais baixo. Né? Então, a geologia vai influenciar diretamente a composição química da água. E também, né, lógico, aspectos meteorológicos, radiação solar, vento, chuvas, tudo isso vai influenciar, né, não só na composição, né, mas na interação de da parte biótica com a parte abiótica daquele ambiente. Né? Então, a limnologia, né, ela tem comunidades de estudo, açudes, lagoas, represas, rios, riachos, brejos, áreas alagáveis, águas subterrâneas, todos esses são objetos de estudo da limnologia. Né? Todas as águas continentais, como eu comentei com vocês, são objetos de estudo da limnologia. Né? A limnologia é uma ciência que está diretamente envolvida com a utilização racional e com a conservação de recursos hídricos. Né?
a gente vê muito, né, a gente vê muito na mídia, né, todas as mídias, né, TV, né, hoje, né, hoje, né, as redes sociais, né, então, nas diversas redes sociais sempre tem questões relacionadas com recursos hídricos, né, a bola da vez agora é a questão do racionamento de energia, devido ao nível baixo dos reservatórios, né, lembrando que no Brasil, a principal matriz energética é a hidroeletricidade, né, então os reservatórios né, artificiais, né, é, estão com nível baixo e isso tem sido falado com frequência, né? Então, sempre, né, essa época do ano, em geral, é a época que as questões relacionadas com recursos hídricos, principalmente voltada para a questão de racionamento, quantidade, elas aparecem com mais frequência aqui no sudeste do Brasil, porque é a época de seca, né? O final do período de estiagem, que é quando a disponibilidade hídrica em geral é mais baixa mesmo. Então, é que nessa época acontecem, né, problemas de racionamento, questões que varia de ano a ano, né, mas é a época que acontece com mais frequência. Né, as questões da limnologia também são importantes, né, por exemplo, né, pesquisa de ecossistemas aquáticos. Que tipo de pesquisa, né? O conhecimento da estrutura e o funcionamento desses ecossistemas aquáticos, pensando no uso racional desses ecossistemas, né? O que eu comentei com vocês agora de reservatórios, né? Para geração de energia. Só que esses reservatórios, eles não são feitos, em geral, só para geração de energia, né? Em muitos casos, tem outros usos, né? Para lazer, por exemplo, né? Então, passeios de barco, para recreação, né? Tomar banho, praticar algum esporte aquático, eles servem para isso também. Podem também ter a função de ser utilizado, por exemplo, para criação de peixes, né? Fazendas de criação de peixes ou de outros, camarão, por exemplo. Né, então, o conhecimento e o funcionamento, no sentido assim, né, quais fatores que influenciam na, na qualidade da água, na disponibilidade de nutrientes, ou impactos nesse ambiente, que, né, são temas que nós vamos ver mais para frente, eutrofização, por exemplo, poluição, por matéria orgânica, como que isso influencia, né, na dinâmica desses ambientes aquáticos. Né, então, quantificar os processos envolvidos na interação entre as comunidades nesse ambiente aquático, né, o exemplo que eu dei, por exemplo, do peixe, né, essas comunidades aqui, no caso de organismos, né, que vivem ali, com a interação deles com o meio, né, toda a cadeia trófica no ambiente aquático, né, o conhecimento desse ambiente é importante, até, por exemplo, na gestão da pesca, por exemplo, a questão na importância da qualidade da água, né, uma outra função, né, de um reservatório pode ser geração de energia, mas também existem reservatórios que são destinados a acúmulo de água para abastecimento. Um exemplo, né, vários açudes no Nordeste, né, que é uma região que é bastante afetada pela seca, então tem os açudes que servem para acumular água no período de chuva e ser utilizado no período de seca. Belo Horizonte, por exemplo, tem a represa, acho que Vargem das Flores, ou Vaza das Flores, Vargem das Flores, né, que é utilizada para abastecimento. E também, né, os estudos, né, limnológicos, eles, a questão que eu já comentei mesmo, né, produção, por exemplo, de alimentos, né, o manejo e a maximização de produtividade, no sentido de poder se utilizar, né, um ambiente para produção por exemplo, de pescado, né, ou de camarão, por exemplo, são dois exemplos, né, no ambiente aquático. Né? A limnologia, ela tem, né, os campos de atuação
dentro da limnologia, né, a gente tem, por exemplo, pesquisas do ecossistema, né, sempre ecossistema aquático, controle da qualidade da água, né, que é um outro ponto, né, que também dentro dos estudos da limnologia, né, utilização racional dos recursos hídricos, recuperação de ecossistemas degradados, são todos exemplos de campos de atuação da limnologia. Então, dentro da pesquisa do ecossistema, né, então, falando de cada um desses pontos aqui com um pouco mais de detalhe, né, dentro da pesquisa do ecossistema, a gente tem, né, o conhecimento da estrutura e do funcionamento de lagos e reservatórios, a viabilização do seu manejo, que eu comentei né, quando se utiliza, por exemplo, um manancial, por exemplo, pode ser um reservatório, pode ser um rio mesmo, para, por exemplo, né, criação de fazendas, né, de criação de peixes, por exemplo, ou mesmo para recreação, né, o manejo daquele local, ou os usos que podem ser dados, a retirada de água para consumo humano, por exemplo, né, pensando na questão da produtividade, né, maximizando a produtividade, tanto da produtividade, né, no sentido de, né, se for utilizado para a criação de algum tipo de cultura ali, produzir mais, ou também essa produtividade no sentido de obter, né, uma melhor utilização da melhor forma possível, né? O controle da qualidade da água também é outro ponto, né, que de estudo da limnologia. Esse controle da qualidade da água, né, muitos locais, muitas instituições, universidades, por exemplo, trabalham com esse tipo de estudos, né, dentro da limnologia. Né, esse controle da qualidade da água, né, um dos objetivos é o quê? Melhorar a qualidade da água utilizada pela população. Então, todos os municípios, né, têm pelo menos um ponto de captação de água, né, pensando só na água para consumo humano, né, a água que tem que ser captada, tratada e distribuída para a população. Então, o que acontece? Essa água ela tem que vir de uma fonte que seja menos poluída, né? Menos tem o mínimo de impacto humano possível, justamente para reduzir, né, a chance dessa água causar algum dano, ou então, né, uma água de uma fonte mais poluída, ela pode ser tratada, mas isso encarece o tratamento. Encarecer o tratamento, encarece o custo da água, e isso vai impactar nas pessoas, né, que vão ter acesso a essa água. Também, por exemplo, estabelecimento de critérios biológicos, né, indicadores, né, de qualidade da água, tanto indicadores, né, microbiológicos, quanto indicadores do ambiente mesmo, né, bioindicadores, critérios físicos e químicos para o controle da qualidade da água, a questão do aspecto sanitário, né, a gente sabe que existem várias doenças que são veiculadas pela água, tanto a água pode ser né, por exemplo, ter organismos patogênicos, né, bactérias, vírus, protozoários, por exemplo, ou a água ser utilizada como um meio, né, de reprodução do vetor, né, por exemplo, a dengue. Né, então, e pesquisas do meio biótico e abiótico, nas comunidades, né, as comunidades de controle, o controle da população de organismos que possam transmitir doenças de forma direta ou indireta. Então, só uma... Então, essa questão
quando a gente fala de qualidade da água, né? Não só qualidade da água, mas a gente fala de um rio. Vamos dar o exemplo de um rio, por exemplo. Todo rio, ele tem, né? A gente tem que pensar, né, no manejo desse ambiente como a bacia hidrográfica como um todo, né? Todos os corpos, né, todos os rios, lagos, eles estão, né, dentro de uma bacia hidrográfica. Então, por exemplo, em Itabira, nós estamos na bacia hidrográfica do Rio Doce, né? Em Belo Horizonte, na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que é uma subbacia do Rio São Francisco. Aqui, né, em Itabira, a gente está na bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, que é uma subbacia, ou do Rio Santo Antônio, né? Itabira tem dois rios, é, ou do Rio Piracicaba ou do Rio Santo Antônio, que são subbacias do Rio Doce. Então, os ecossistemas de água continentais, a gente fala em lênticos e lóticos. Então, o que caracteriza, né, um rio e um lago? Né? Os rios, né, rios, riachos, córregos, eles são chamados de ecossistemas lóticos. E os lagos, lagoas, açudes, barragens, reservatórios, são ecossistemas lênticos. Então, aqui na disciplina eu chamo lagos, né, lagoas, são de ambientes naturais, né, são formados naturalmente. E a gente tem outros que são artificiais, açudes, né, barragens, reservatórios, represas. Qual que é a diferença entre eles, né? Então, o ambiente lêntico, a gente tem o quê? Tem os naturais, né, os lagos naturais, que é até o assunto da nossa próxima aula, né? Como que eles são formados e tudo. Então, na próxima aula a gente vai falar disso. Mas, assim, existem os naturais que são formados por vários fenômenos, né, naturais. Então, vou dar um exemplo de alguns lagos naturais aqui. Na região de Minas Gerais, que no leste de Minas Gerais, a gente tem uma área de preservação que chama Parque Estadual do Rio Doce. Está aqui nesse mapa. Parque Estadual do Rio Doce. Né? Então, ele é um parque estadual, né? É uma unidade de conservação, que é um remanescente de Mata Atlântica, e ele tem, né, tá vendo, o Rio Doce, ele está aqui a leste, né, do Parque Estadual do Rio Doce. Então, essa mancha verde que a gente vê aqui, ó, toda essa mancha verde escura aqui, faz parte do Parque Estadual do Rio Doce. Então, toda essa mancha verde escura aqui faz parte do Parque Estadual do Rio Doce. E dentro da área do Parque Estadual do Rio Doce, a gente tem vários lagos. Né? Se a gente vê aqui, né, isso aqui essa parte mais escura aqui, são lagos naturais. Né? Então, também tem um aqui, tem outro aqui, outros menores aqui, outro aqui, né, se não me engano, tem mais de 40 só dentro da área do Parque Estadual do Rio Doce. E esses lagos são lagos naturais, né? Eles foram formados aí ao longo do tempo em depressões no terreno. Né? Um lago se forma, um lago natural, né, se forma, na maioria dos casos, por uma depressão no terreno, que pode ter origem tectônica, pode ter origem vulcânica, por exemplo, e esse local, nessa depressão, acumula água. Então, nessa região aqui, leste de Minas Gerais, né, esse Parque Estadual do Rio Doce fica nos municípios de Marliéria, Timóteo, se eu não me engano, tem um pedacinho dele também no município de Dionísio, fica no leste de Minas Gerais. Fica próximo a Ipatinga.
Então, são lagos naturais. As represas, os açudes, né, que a gente chama de açude, barragem, represa, reservatório, são ecossistemas, são artificiais. Então, deixa eu ver onde tem, lembrar onde tem uma aqui. Vou pegar Furnas aqui, que está mais fácil de ir. Então, por exemplo, a represa de Furnas. Peguei uma bem grande aqui, porque... Então, por exemplo, a represa de Furnas é uma barragem, né? Então, os ecossistemas são chamados de ecossistemas lênticos, né? O que acontece na barragem? A gente tem um rio, né, um curso d'água, né, em geral, né, perene, quer dizer o quê? Que ele não seca, né? Aqui na região sudeste, a gente não tem, assim, os grandes cursos. No nordeste, a gente tem rios que são intermitentes, não tem período do ano que ele seca. No sudeste, isso não é tão comum. Então, quando se constrói, né, igual, por exemplo, em Furnas, né, lá perto de região no sul de Minas, Alfenas, aquela região ali, Três Pontas, outras cidades ali, a gente tem um rio, né, então as barragens, reservatórios, eles podem ter várias funções. Então, a água ela tem vários usos, né? Essa é uma característica dos cursos hídricos, que são os usos múltiplos. E a barragem, e quando né, se tem uma diferença de altura, por exemplo, uma cachoeira, né, no rio, uma queda d'água, essa diferença de altura na queda d'água, ela pode ser junto com o potencial da água, né, o potencial hidráulico da água, potencial hidráulico, a gente consegue utilizar para gerar energia, né? Então, essa diferença de potencial, essa diferença de altura aí dá uma diferença de potencial que pode ser aproveitada para a geração de energia. Então, se constrói uma barragem, né? Aqui um exemplo de Furnas, que é uma barragem de grande porte, mas tem outras de pequeno porte. E o que acontece com o rio, né? O rio é um ambiente onde a água está fluindo continuamente, né? Então, o rio constantemente está sendo alimentado pelos aquíferos, né, subterrâneos, ou pela própria chuva, quando é período chuvoso, pelo escoamento superficial, nos componentes do ciclo hidrológico, e ele está fluindo constantemente. Quando se constrói uma barragem, o que acontece, né? O rio, ele é represado. Então, a velocidade desse fluxo, né, a velocidade de fluxo diminui. Então, isso muda toda a hidrodinâmica de um ambiente aquático. Então, assim, a gente vai falar de lagos artificiais nas próximas aulas, não sei se na semana que vem, na outra, né, a gente tem um tópico que a gente vai aprofundar mais sobre lagos, sobre né, represas reservatórios. A gente vai falar um pouco mais. Mas basicamente, né, há uma transformação de um ambiente lótico, que é um ambiente o quê? De água corrente, né, que a água constantemente está sendo renovada, por um ambiente de água, né, vou chamar aqui de parada, né, então lagos naturais, a água fica parada, né, assim, tem uma renovação a uma taxa muito baixa, né, de renovação, então a água evapora um pouco, né, e depois ela um lago pode ser alimentado, por exemplo, por água subterrânea ou pela própria chuva, né, então é variável, né, não é só uma forma, ou pode variar de um para o outro, né, então a diferença em lagos, né, um lago, é o que eu chamo de lagos, em geral, né, eu chamo de lago os naturais. Os artificiais, né, a gente vai chamar aqui de represa, ou de reservatório, ou açude, todos são artificiais, né, porque são construídos pelo homem, né, com várias funções. Pode ser para geração de energia, pode ser para captação do consumo humano, em alguns casos se faz também para recreação, mas são vários usos que são possíveis.
Então, uma captação de água, né, você pode usar, né, lógico que tem o processo legal de outorga que é necessário. Pode também utilizar água subterrânea, né, algumas cidades, a gente pode usar águas superficiais, né, que são o quê? Rios, né, os rios, os lagos, né, as represas, né, os reservatórios, são águas subterrâneas, né, que estão ali, águas superficiais, né, que estão ali água na superfície, o nome já diz. Ou, em alguns locais, se pode usar água subterrânea também, né, se faz a extração da água diretamente dos aquíferos subterrâneos. Mas, de qualquer forma, qualquer um dos processos precisa de outorga, né? Precisa de fazer o processo de outorga nos órgãos, no caso, no órgão ambiental competente, né? Aqui em Minas Gerais, quem faz isso, né, o processo de outorga é o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Em São Paulo, se eu não me engano, é a Sabesp que é responsável por esse setor em São Paulo. Então, né, cada estado vai ter o seu órgão responsável por dar outorga, né, que é o quê? É um direito de uso da água. Né? Lembrando que a água é um bem público, a água não tem dono. Né? Então, assim, uma empresa que utiliza um rio para captar água e usar no seu processo, ela usa a água do rio, ela tem o direito de usar a água, mas ela não é dona, né, daquela água. A água é um bem público. Em geral, a captação, né, em lagos tem esses aspectos. Nós vamos discutir, né, isso mais para frente, quando se usa um lago, tem toda essa questão, por exemplo, né, de como que é feita a recarga desse lago, né, a recarga no sentido assim, a água que abastece, como que essa água chega até ali, é um córrego, né, por exemplo, que deságua naquele lago, é água subterrânea, então isso também influencia na questão da outorga, né, porque a outorga leva em consideração também, né, o volume captado, né, quanto de água que é necessário, se é possível atender, né, tem os critérios para se fazer a outorga, né, as vazões que podem ser captadas, máxima que pode ser captada, tudo isso entra nos critérios de outorga. Né? Então, eu estava falando que essa questão, né, dos recursos hídricos, né, toda a gestão dos recursos hídricos é feita através de uma bacia hidrográfica. Né? A gestão é feita por bacias hidrográficas. Então, no Brasil, né, existe a lei número 9433, que é de 1997, que é a política que institui, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos. E lá fala, né, fala da outorga e fala também da gestão. E a gestão ela é feita por bacias hidrográficas. Então, por exemplo, o Rio Doce. Vou dar o exemplo do Rio Doce, que é onde Itabira, né, Itabira está inserido. No Rio Doce, e isso vale para os outros rios, né, todos os rios brasileiros, existe a gente chama de Comitê de Bacia Hidrográfica. Né? Se você for na internet digitar lá, Comitê de Bacia Hidrográfica no Rio Doce, né, você vai lá e vai mostrar a página lá, que vai ter um monte de informações sobre a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Doce. E cada bacia hidrográfica, né, ela vai ter subbacias. Né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Rio Doce. A gente tem, por exemplo, a subbacia do Rio Santo Antônio, a gente tem a subbacia do Rio Piracicaba, a gente tem a subbacia do Rio Suaçuí, do Rio Caratinga, do Rio Manhuaçu, por exemplo, né, no Rio Doce. Tem outros, né, eu citei alguns aqui. Então, o Rio Doce é um rio maior, né, um rio que ele banha 2 estados, Minas e Espírito Santo. Então, esse comitê de bacia do Rio Doce envolve representantes, né,
de quem? Representantes do governo federal, representantes do governo, representantes dos usuários da água, empresas, da sociedade civil, né? Então as pessoas formam esse comitê, e esse comitê faz o quê? Ele faz reuniões frequentes para discutir questões relacionadas aos recursos hídricos, conflitos, por exemplo, cobrança pelo uso dos recursos hídricos, são questões que são discutidas no comitê de bacia. E cada uma dessas bacias que eu comentei, por exemplo, Comitê de Bacia do Rio Piracicaba, que é uma subbacia do Rio Doce, também tem um comitê que define regras, né, e faz a gestão do Rio Piracicaba, né, que passa, por exemplo, João Monlevade, parte do território de Itabira faz parte da bacia do Rio Piracicaba. Tem o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, mesma coisa. Tem as pessoas, né, tem o comitê que faz a gestão, formado por membros da sociedade civil, empresas, representantes do governo, prefeituras e tal, fazem parte desse comitê. Então, a gestão ela é feita, né, por bacia hidrográfica, não é por município, né? Então, assim, a gestão, por exemplo, dos recursos hídricos, é lógico que cada município também, né, tem responsabilidade, mas a gestão é feita por bacia, né, desde as nascentes de um rio até a foz, né, a bacia hidrográfica, né, onde onde drenam as águas ali daquele local, e a gestão é feita dessa forma. Essa divisão, né, a gente faz essa divisão aí em sistemas lênticos, né, seria de lento, né, são ambientes onde a água, ela é mais, vamos falar assim, parada, né, a hidrodinâmica é diferente de um rio, né, que ele está constantemente em movimento. Em lagos, lagoas, né, a gente não tem esse movimento da água, né, ela fica naquele local por um tempo maior. Vou botar aqui um pouquinho. O que a gente estava falando aqui né, conservação dos ambientes e né, os usos múltiplos da água. Né, a lei que eu comentei ali, da Lei 9433, de 1997, da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela fala que a água é um bem que tem múltiplos usos. Então, quer dizer o quê? A água, ela pode ser usada para várias coisas. Por exemplo, né, geração de energia. Pode ser usada para produção de alimentos, né, irrigação ou criação de peixes, né, dentro do próprio rio, por exemplo, do lago, ou para geração de energia, ou para consumo humano, ou para abastecimento industrial, ou para lazer. Todos esses aqui são usos da água. E em algumas situações, esses usos podem ser conflitantes. Então, por exemplo, no mesmo local, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, existe lá o reservatório. Do ponto de vista de geração de energia, quanto mais água tiver acumulada em um reservatório, né, dentro das condições de projeto ali, o máximo de água que ele acumular, melhor, do ponto de vista de geração de energia. Só que tem outras questões que têm que ser observadas, né? Por exemplo, produção de alimentos, né? Irrigação vai retirar água ali, então vai competir aí, entre aspas, com a geração de energia. Água para abastecimento, por exemplo, a água pode ser retirada para uma indústria, também vai retirar água desse mesmo, pensando em um reservatório só. Então, são usos que podem ser conflitantes. E esses conflitos, né, um dos papéis dos comitês de bacias é discutir e resolver esses conflitos quando existem, né? Então, é um dos papéis do Comitê de Bacia Hidrográfica, resolver intermediar conflitos pelo uso da água que podem acontecer. Né, outro campo de estudo da limnologia também é a recuperação de ecossistemas aquáticos. Então, existem
vários ambientes aquáticos que são degradados. Um exemplo, né, a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha, ela é um ambiente que, né, é artificial, né, a Lagoa da Pampulha, ela é artificial, e fica dentro de uma grande cidade, que é Belo Horizonte, né, esgoto clandestino que cai, tudo isso, e é um ambiente que, né, sempre tem problemas de impactos, né, então sempre, a prefeitura sempre tem investimentos para recuperar, no sentido de que, né, fazer retirada de sedimentos que chegam, né, ela tem vários córregos que chegam, né, que desaguam na lagoa. Nesses córregos vem o quê? Vem esgoto, vem sedimentos, né, solo e tudo que vem da bacia de drenagem chega lá. E de tempos em tempos isso tem que ser removido, isso tem um custo, né? Então, assim, né, um dos papéis também, né, do estudo da limnologia é na questão da recuperação de ecossistemas impactados, né, ecossistemas aquáticos impactados, né, onde tem problemas de poluição, problemas de eutrofização, né, o uso indevido das margens, né, ou da bacia de drenagem, que eu comentei com você, né, a Lagoa da Pampulha é só a ponta de um problema muito maior. Por quê? Né? Porque os córregos que chegam lá, na Lagoa da Pampulha, passam dentro de regiões que a urbanização é deficiente, né? Então, tem lugar que não tem o esgoto lançado direto, o solo é ocupado de maneira sem planejamento, e quando chove, né, carrega sedimento, tudo para dentro desses córregos, eles vão desaguar lá na lagoa. Então, tudo isso, né, influencia e vai impactar aquele ambiente aquático, né, que precisa ser recuperado. Nesse caso, no caso específico da Lagoa da Pampulha, por quê? Né, porque é um cartão postal em Belo Horizonte, né, então, mau cheiro, né, uma condição estética desagradável, não é, né, do ponto de vista do município, não é interessante, né, então o município acaba tendo que, o ideal seria o quê, né, seria conseguir, né, na bacia de drenagem, recuperar a bacia toda, né, que a ocupação do solo fosse feita de forma ordenada, que não houvesse lançamento de esgoto e tudo, mas a gente sabe que isso é uma realidade que ainda é difícil. Então, faz o quê? Se enxuga gelo, né? Vai lá e limpa, depois de tempos em tempos tem que limpar esse ambiente. Os ambientes aquáticos, né, continentais, né, um ponto também que a gente vai comentar, questão de gradientes verticais e também horizontais, em alguns casos. O que são gradientes? Né? A variação, por exemplo, da temperatura da água ao longo do lago. Né? Então, na superfície e mais próximo do fundo, existe uma diferença de temperatura na água. Pode haver, né? Uma diferença na temperatura da água. E isso influencia em vários aspectos do corpo hídrico. Na distribuição desigual da luz, na distribuição de nutrientes, na temperatura, nos gases dissolvidos, como, por exemplo, oxigênio ou gás carbônico, e também uma consequência disso é a distribuição dos organismos que vivem ali. Fitoplâncton, que são organismos que fazem fotossíntese, ou zooplâncton, né, toda a cadeia, todo o ecossistema, né, toda a cadeia trófica que existe ali no meio aquático. Uma característica dos ecossistemas aquáticos continentais é o baixo teor de sais dissolvidos, né? São ambientes de água doce, a gente chama de água doce, né? Então, uma característica é o teor baixo de sais dissolvidos. Lógico, há exceções, né? No Brasil, nem tanto, mas existem outros países que existem lagos, né, continentais, mas que têm teor de sal elevado. Né, e
uma questão uma propriedade da água, né, que ela tem uma densidade e viscosidade que são altas. Isso também influencia, né, nos organismos que vivem ali, né, permite que os organismos, por exemplo, flutuem na água, né, então, por ela ser densa e a questão da viscosidade, isso permite o quê? Que organismos flutuem na água, né, e consigam, né, sobreviver ali. Os organismos planctônicos, né, que são organismos que, né, o termo plâncton quer dizer o quê? Que ele vive ali, né, flutuando na água, ele não tem locomoção, ele não consegue se locomover sozinho, ele depende da água para levar, né, se tiver uma corrente, vai levar para lá, vai levar para cá, vai seguir o movimento que a água fizer. Então, fitoplâncton são organismos que são fotossintetizantes, zooplâncton, que já se alimentam, né, do fitoplâncton, que servem de alimento para organismos maiores, como, por exemplo, camarão, como peixe. Isso aqui a gente já comentou. Né? Então, né, falando, uma pergunta assim, a diferença de um rio, né, para um lago, né, um ecossistema lêntico, né, que é um lago ou um reservatório. Eles são formados pelo acúmulo de água, né, nas depressões com variações em profundidade e extensão. Nesses ambientes, a produção primária, né, um outro assunto que nós vamos falar, produção primária é o quê? É a taxa fotossintética, né, taxa de fixação de carbono, que ela é, em geral, inversamente proporcional, né, relacionada inversamente com a profundidade. Ambientes mais profundos são menos produtivos, né? E também são menos eficientes na oxidação de efluentes do que as águas correntes, né, do que rios. Né? Então, é um outro problema, né, que lagos e reservatórios, eles são mais propensos a sofrer processo de eutrofização, que é um tópico que a gente vai falar mais para frente. E esse motivo, né, um dos motivos são menos eficientes, né, na oxidação, ou na autodepuração, né, poderia ter falado também de autodepuração de efluentes, no sentido tanto de matéria orgânica, né. Então, por exemplo, o lançamento de esgoto em um lago, ele vai causar mais problemas, né, do que um rio, justamente por causa das características do ambiente. Então, né, não tem essa renovação que a água de um rio tem, que é constantemente fluindo, né? Um lago não, um lago ele é um ambiente mais estático, e isso implica em condições diferentes de depuração, né, tanto de matéria orgânica, quanto também do impacto de nitrogênio, né, de nutrientes como nitrogênio e fósforo vão causar nele. Né, uma característica dos lagos, né, eles são corpos d'água interiores sem comunicação com o mar. Então, essa é a definição de lagos. A gente tem lagoas. Lagoas são lagoas costeiras. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem a região dos lagos, que tem algumas lagoas, né, que ficam à beira-mar e tem comunicação com o mar. Eles tecnicamente são chamados de lagoas. Os lagos não, eles são corpos d'água interiores sem comunicação com o mar, com baixo teor de íons dissolvidos, né, água doce. E uma outra característica dos lagos, eles não são elementos permanentes da paisagem, sendo fenômenos de curta duração na escala geológica. Esse curta duração, a gente tem que pensar em escala geológica, não em escala humana, né? Então, um lago, ele tem um período de vida, vamos falar assim, de séculos ou alguns milênios, né? Isso do ponto de vista, né, nosso é muito tempo, mas do ponto de vista geológico é recente, né?
Vou até dar um exemplo aqui de novo da região aqui do leste de Minas Gerais, próximo ao Parque Estadual do Rio Doce. Deixa eu pegar uma cidade aqui. Tá vendo? A gente tem um lago aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tem um pequeno lago aqui, também chama Lagoa da Prata, é um lago natural. E tem vários locais próximos a ele que no passado existia um lago. Se a gente observar esse local aqui, está até delimitado aqui no Google Maps aqui, ele tem um formato de um antigo lago. E o que aconteceu com ele? Ele secou. Então, aquela afirmação, eu estou mostrando, eu mostrei o lugar errado para vocês, espera aí. Aqui no mapa, tá vendo? Aqui tem um lago, vou mostrar de novo aqui que eu não tinha colocado para compartilhar. Então, aqui a gente tem um lago natural, né, que é a Lagoa da Prata, chamada Lagoa da próximo ao Rio Doce, aqui também, né, próximo a Ipatinga, esse local aqui. E próximo a essa lagoa, nesse lago aqui, né, chama de lagoa, mas é um lago, tá? Lagoa da Prata, né, é um lago natural. A gente tem um outro local, que se a gente observar, a gente vê que ele tem uma depressão e tem um formato. Isso aqui no passado era um lago. E ele secou, né, com o passar do tempo. Então, essa afirmação aí que eles são elementos, não são elementos permanentes da paisagem, a gente está querendo dizer o quê? Que com o tempo ele vai, a água vai, evaporação, né, a própria evaporação da água, e também processo de assoreamento, né, com o passar do tempo, né, as chuvas vão carregando, né, material, sedimento, né, para dentro desse corpo hídrico, e ao longo aí de séculos e tudo, ele vai, né, se enchendo, né, esse sedimento vai se acumulando e ele vai secar. Esse local aqui, se não me engano, eles chamam de Brejão. Eu já fui nesse lugar e, né, tem plantação de eucalipto ao redor aqui, tudo isso. É só mostrando um exemplo, né, dessa apresentação que fala que os lagos eles não são elementos permanentes da paisagem, né, porque eles secam com o tempo, mas é um tempo, né, de centenas de anos ou alguns milhares de anos. Essa imagem aqui é aquele mesmo local, só que são datas diferentes, né? Lá está tudo verde porque o eucalipto cresceu. Já essa imagem aqui foi das plantações de eucalipto quando tinha feito o corte. Esse eucalipto é usado para a produção de celulose. Nessa imagem aqui, por acaso, ele tinha sido cortado recentemente. E naquela outra imagem que eu mostrei agorinha, vou voltar para ela. Aqui já está tudo verde, né? Justamente porque o eucalipto já cresceu, né? Na data dessa imagem que o eucalipto tinha crescido novamente. A grande maioria dos lagos, né? Isso aqui no mundo afora, no mundo, né? Isso vale para o mundo. São lagos de pequena profundidade, né? Não, no mundo, né, esse dado aqui é do mundo, só existem 20 lagos com profundidade superior a 400 metros. E a grande maioria desses lagos é de área pequena, com algumas exceções, né, que tem aqui o Mar Cáspio, o Mar Morto, são de dimensões grandes, né, e chamam eles de mar, né, mas na verdade não é oceano, né, são lagos. O Mar Morto, o Mar Cáspio, o Baikal na Rússia, por exemplo. No Brasil existem vários sistemas lacustres brasileiros, na Amazônia, no Pantanal, alguns
lagos e lagunas costeiras, que vão do Nordeste ao Rio Grande do Sul, lagos de várzea, né, que são formados ao longo de rios de médio e grande porte, e os artificiais, né, de represas e açudes. Então, no Brasil, nesse mapa aqui, ele resume, né, os lagos amazônicos, aqui nessa região do Pantanal. Aqui tem os lagos em São Paulo, né, por exemplo, ao longo do Rio Tietê, ao longo do Rio Grande, na divisa de Minas com São Paulo, aqui no Rio Paraná, no Rio, de São Paulo com Paraná também, acho que é o Rio Paranapanema, o leste de Minas Gerais, que eu mostrei para vocês aqui na região do Parque Estadual do Rio Doce, né, e alguns outros sistemas de lago ao longo de rios, por exemplo, aqui ao longo do Rio São Francisco, né, espalhados aí pelo Brasil afora aqui. O material, né, dessa disciplina vocês conseguem acessar pela biblioteca virtual, né, então são esses os livros texto.